O vento parecia ter dentes. Batia no rosto, atravessava o casaco fino, entrava pelas mangas e pela gola como se estivesse procurando pele exposta de propósito. Cada respiração soltava nuvem branca no ar, que sumia rápido demais, engolida pelo cinza pesado do fim da tarde. O menino caminhava ao lado dos trilhos, chutando pedrinhas de vez em quando mais por hábito do que por vontade. Os dedos das mãos já doíam dentro dos bolsos, rígidos, e os pés pareciam blocos de gelo dentro dos tênis encharcados. Não tinha escolhido aquele caminho porque era o melhor. Tinha escolhido porque era o único que conhecia, que se afastava da cidade sem precisar cruzar por lugares cheios de gente. Os trilhos velhos cortavam bairros abandonados, terrenos baldios, depósitos esquecidos, até sumirem perto do mato. Sabia que se continuasse seguindo, pelo menos não ia topar com ninguém fazendo pergunta. E naquele dia, a única coisa que ele não queria era pergunta. O problema é que o frio estava pior do que imaginava. O vento vinha direto, sem obstáculo, correndo livre pelo corredor dos trilhos. As orelhas ardiam. As pontas dos dedos dos pés tinham deixado de doer. Sinal ruim. Dor, pelo menos, era sinal de que ainda tinha alguma coisa sentindo. A ausência de sensação era outro tipo de aviso. Foi quando viu o vagão. Parado um pouco à frente, encostado num trecho de trilho meio afundado, estava um velho vagão de carga, daqueles fechados, de metal grosso, coberto de ferrugem. Parecia esquecido ali há anos. A tinta descascada, marcas antigas de logotipo quase ilegíveis. Portas laterais trancadas com correntes enferrujadas. A neve rala e recente se acumulava em pontos do teto e nos cantos inferiores. Em volta, mato seco, lixo espalhado, um pneu velho meio enterrado. Mas uma coisa chamava a atenção. Na extremidade mais próxima, a porta traseira não estava completamente fechada. Ficara numa fresta, larga o suficiente para alguém magro passar se empurrasse com força. E de dentro não vinha vento. Só um breu parado, convidativo e suspeito na mesma medida. O menino parou a alguns metros de distância. O corpo implorava por abrigo. Qualquer lugar sem vento já seria melhora absurda. A cabeça, porém, tentava equilibrar. Vagões abandonados não eram exatamente sinônimo de segurança. Gente se escondia ali. Às vezes, gente pior do que tudo o que ele tinha deixado para trás. Olhou em volta. Nada. Nem casas ativas, nem carros, nem fumaça de chaminé. Só o trilho, o mato, o céu carregado. A cidade ficava longe o suficiente para ser só um borrão no horizonte. Nenhuma voz humana, nenhum cachorro latindo. Só o assobio insistente do vento. A mão direita saiu do bolso com relutância. Ele esfregou os dedos um no outro, tentando recuperar um pouco de sensibilidade. Depois segurou a alça da mochila, apertando. Ali dentro tinha quase nada. Uma garrafa de água quase vazia, um pacote de biscoito barato já aberto, um par de meias extras, um caderno e uma blusa fina. Não era muito, mas era tudo. E isso incluía decisão. Deu mais alguns passos, até chegar ao lado da porta entreaberta. De perto, o metal parecia pior. Riscos profundos, placas de ferrugem, pintura que um dia tinha sido vermelha agora em tons de marrom e laranja sujo. Encostou a mão na chapa, sentindo o frio cortar a pele. Empurrou devagar. A porta gemeu num rangido longo, arranhado, que pareceu ecoar bem mais longe do que o interior do vagão justificaria. Lá dentro, escuridão, mas não completa. Depois de alguns segundos, os olhos começaram a distinguir formas. Chão de madeira gasta, algumas caixas jogadas num canto, restos de papelão, garrafa vazia, um cobertor velho embolado perto da parede. O ar ali era mais pesado, com cheiro de ferro, poeira e um resto de fumaça velha, como se alguém tivesse acendido fogo ali muito tempo atrás. Mais importante, não havia vento. Ele colocou um pé no metal da base, sentiu o rangido sob o peso e subiu. Entrou devagar, mantendo a mão na lateral da porta. Esperou os olhos se acostumarem melhor. Nenhum movimento, nenhuma voz pedindo explicação, nenhuma silhueta no fundo. "Tem alguém aí?" perguntou só por garantia, a voz baixa, rouca de frio. Silêncio.
O vagão respondeu apenas com o estalar distante do metal se adaptando à mudança de temperatura, aquele toque ocasional de contração e dilatação que qualquer estrutura velha faz quando o dia cai. Ele puxou a porta só o suficiente para diminuir ainda mais a entrada de vento, deixando uma fresta fina, para não ficar embrulhado em escuridão total. Depois, foi até o canto oposto, onde o cobertor velho estava. O tecido tinha manchas, alguns furos, mas ainda era um cobertor. Balançou com o pé antes de tocar, conferindo se não havia bicho. Nada se mexeu. Sentou encostado na parede de metal, ajoelhado sobre o próprio casaco, puxou o cobertor por cima das pernas e do tronco. O calor não veio na hora. Nada vinha na hora naquele frio, mas a ausência de vento fez diferença imediata. A respiração desacelerou um pouco. Os dedos do pé começaram a formigar, doloridos, sinal de que o corpo estava tentando acordá-los. Por alguns minutos, só ficou ali ouvindo o som abafado do mundo lá fora. O vento batia na lateral do vagão, fazendo o metal vibrar de leve. Lá dentro, o som chegava como um ronco distante. O vagão estalava de vez em quando, como se lembrasse de que existia. Quando a sensação de congelamento começou a ceder, o menino puxou a mochila para o colo, abriu o zíper e tirou o pacote de biscoito. Comeu um devagar, mastigando com cuidado. Aquilo precisava durar. Bebeu um gole pequeno de água. O líquido parecia cortar por dentro de tão gelado, mas ajudava. Foi aí que percebeu. A sensação. Não era barulho, não era sombra mexendo, era presença. A sensação nítida, incômoda, de que havia mais um olhar naquele espaço. De que em algum lugar do breu, algo observava cada movimento dele. Não como animal pronto para atacar, mas como curiosidade antiga, paciente, concentrada demais. Ergueu o rosto, instintivamente analisando o vagão de novo. O fundo estava escuro, sim, mas não completamente. O fio de luz da fresta deixada na porta criava um traço pálido no chão, avançando alguns metros. Ali não havia nada. Mais adiante, porém, onde a luz não alcançava, o escuro parecia mais denso, quase como se estivesse ocupando o lugar de objetos que ele não conseguia ver. Os pelos da nuca arrepiaram. Talvez não fosse nada. Talvez fosse só cansaço, frio, medo acumulado criando formas onde só havia sombra. Mas uma parte de si, a parte que já tinha aprendido a notar coisas que os outros ignoravam, insistia. Ele não estava sozinho naquele vagão. A questão era, quem ou o que tinha estado ali primeiro? E se aquele olhar escondido na escuridão das extremidades estava incomodado com a presença dele, ou satisfeito? Ele ficou imóvel por alguns segundos, o biscoito parado na mão, mastigação suspensa no meio do movimento. O silêncio dentro do vagão tinha mudado de jeito. Não estava mais vazio, estava atento, como se o próprio ar tivesse virado o ouvido. Forçou a audição. Nada de passos, nada de respiração, nada de arrastar de tecido. Só o vento do lado de fora, batendo no metal com pancadas surdas e o estalar ocasional da estrutura. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado não diminuía. Na verdade, parecia se aproximar. Não em distância, mas em nitidez. "Tem alguém aí?" repetiu dessa vez um pouco mais alto. O som da própria voz ecoou batendo nas paredes de metal e voltando levemente distorcido. Nenhuma resposta além disso, nenhuma ameaça, nenhum xingamento vindo das sombras, nenhum "sai daqui, moleque". Nada. Ele respirou fundo. Era melhor ter certeza agora do que passar a noite inteira imaginando coisa. Apoiado na parede, levantou devagar, sentindo as pernas pesadas pelo frio. Deixou o cobertor escorregar um pouco pelas costas, mas não tirou completamente. O ar gelado do vagão ainda era melhor do que o do lado de fora, mas não o suficiente para abrir mão de qualquer camada. Deu alguns passos em direção ao fundo escuro. O chão de madeira rangeu sob o peso, o som se espalhando como se o vagão fosse maior por dentro. A fresta de luz da porta ficava às costas dele agora e a sombra crescia à frente. Os olhos tentavam acompanhar, abrindo o máximo, procurando qualquer contorno, qualquer brilho que denunciasse alguém. "Eu não tenho nada de valor", avisou,
mais por reflexo do que por lógica. Só tô procurando lugar para passar a noite. Se tiver alguém aí, eu posso ir embora. Silêncio. Mais um passo. Os dedos dos pés protestaram dentro do tênis, voltando a doer com a mudança de posição. A 1 metro de distância do ponto onde a luz sumia totalmente, ele parou. Foi então que percebeu o primeiro detalhe estranho. Na parte interna da parede, à esquerda, a ferrugem não formava apenas manchas aleatórias. De perto dava para ver linhas mais finas como arranhões ordenados. Não eram riscos de acidente, nem de peça batendo. Eram marcas repetidas, na mesma altura, com intervalos quase regulares. Como se alguém tivesse passado muito tempo raspando uma coisa afiada ali, sempre do mesmo jeito. Ele encostou a mão devagar, seguindo uma das linhas com a ponta do dedo. Eram mais profundas do que pareciam de longe. Algumas se cruzavam, formando quase letras, quase símbolos, quase palavras, mas interrompidas no meio. Como se quem estivesse tentando escrever tivesse sido atrapalhado ou desistido antes de terminar. Do lado oposto, à direita, o metal tinha outro tipo de marca. Pequenos círculos mais claros, como se tivessem encostado objeto quente ali várias vezes. O padrão lembrava queimadura de cigarro, mas em tamanho maior, como se alguém tivesse usado a parede como lugar para apagar algo em brasa, repetidas vezes, por muito tempo. Quem quer que tivesse usado aquele vagão antes dele não tinha estado ali só de passagem. Tinha passado tempo. Tinha tentado marcar presença. Tinha deixado sinais. Ele olhou para o chão perto do fundo. Ali a escuridão ainda era quase completa, mas dava para ver algo. Um amontoado irregular, como se alguém tivesse empurrado coisas num canto. Garrafas de plástico, jornal velho, pedaços de papelão, talvez uma mochila rasgada. O tipo de ninho de gente que mora onde não deveria. Ok, murmurou. Se tiver alguém aí, eu vou só olhar e saio. Deu mais 2 passos, entrando por completo na parte sem luz. O corpo inteiro se enrijeceu por instinto. A temperatura pareceu cair alguns graus de repente. O ar ali era mais parado, mais denso, com cheiro mais forte de coisa úmida e metal velho. Quando os olhos finalmente se adaptaram, viu que o ninho estava vazio. Só lixo, cobertores tão rasgados que tinham virado pano disforme, uma lata amassada, embalagem de comida que já não existia. Nada que se mexesse, nada que respirasse. Mas a sensação de ser observado continuava, firme, como mão invisível na nuca. Foi então que reparou na segunda coisa estranha. Bem em cima do amontoado, quase encostado no teto baixo do vagão, havia um ponto escuro diferente. Não era ferrugem, não era sombra. Parecia um pedaço de fuligem mais concentrada, ou de limo seco, ou de alguma coisa agarrada ali, no encontro entre parede e teto, exatamente acima de onde alguém teria deitado se quisesse dormir naquele canto protegido. O peito apertou. A ideia veio pronta. E se o olhar não estivesse no chão, na parte baixa, mas lá em cima, colado na estrutura, acompanhando quem passava a noite ali, sem nunca descer completamente? Ele deu um passo para trás por reflexo, o calcanhar batendo numa garrafa vazia que rolou, fazendo barulho alto demais no silêncio do vagão. O som estourou no espaço, ecoando com força. O vento lá fora pareceu responder com rajada mais forte, chacoalhando levemente a lateral de metal. No mesmo instante, algo mudou no ponto escuro lá em cima. Não se mexeu como bicho, nem saltou, nem rastejou. Mas a sombra, antes amorfa, pareceu ganhar borda, um contorno quase imperceptível, como se estivesse se virando em direção a ele. A sensação de estar sendo observado, que já era incômoda, se transformou em certeza cortante. Ele não viu olhos, não viu rosto. O que sentiu foi uma variação de presença, como quando você entra num cômodo onde alguém está acordado no escuro, sem fazer barulho, e mesmo assim sabe que foi percebido. Não precisava de formas claras para entender. Seja lá o que fosse aquilo, agora estava completamente atento a ele. A pele inteira formigou. Por um segundo pensou em sair correndo do vagão, enfrentar o vento cortante, a noite chegando, qualquer coisa que não envolvesse ficar debaixo de algo que observava sem ser visto. Mas o primeiro passo nessa direção foi travado por realidade simples.
lá fora o frio. E lá dentro, ainda que houvesse algo errado, pelo menos havia chance de não congelar. Ele respirou fundo, o ar entrando seco, arranhando as vias respiratórias. Eu só preciso de uma noite, disse em voz baixa, quase um sussurro. Amanhã eu vou embora. Não sabia se estava falando com uma sombra, com um resto de fumaça, com o próprio vagão, com ninguém ou com ele mesmo. O que sabia é que, depois da frase, o ambiente pareceu estabilizar. A presença não foi embora, não se afastou, não sumiu, mas também não se aproximou mais. Ficou, de alguma forma, em suspensão. Ele recuou devagar, passo a passo, sem virar as costas para o fundo, até estar novamente no meio do vagão, perto do cobertor. A fresta na porta deixava entrar uma linha de luz escura de fim de tarde. Lá fora, o vento uivava mais forte. Flocos ralos de neve começavam a cair, dançando no ar antes de bater no chão. Sentou de novo, dessa vez com a coluna encostada na parede oposta à porta, de modo a ter visão parcial tanto da entrada quanto do fundo. Puxou o cobertor até o queixo. As mãos tremiam, e não só por causa do frio. Talvez, pensou, aquilo fosse só a mente tentando dar forma a medos antigos. Talvez fosse só memória de olhares que já tinha sentido em outros lugares. Os de quem vê e julga, os de quem vê e ignora. Mas enquanto os olhos se acostumavam à penumbra e o corpo começava lentamente a aquecer, ele não conseguia se livrar da impressão de que, naquela noite, iria dividir espaço com algo que estava ali muito antes dele. Algo que já tinha observado muita gente entrar naquele vagão buscando abrigo do frio. E que, em mais de uma dessas vezes, talvez não tivesse deixado a pessoa sair. O tempo dentro do vagão começou a se comportar de um jeito estranho. Não dava para saber se tinham passado 10 minutos ou 1 hora. O frio ainda estava ali, mas diferente. Não era mais o ataque direto do vento, e sim um frio mais fundo, que vinha do metal, do chão, do próprio ar parado. Ele ficava variando o olhar entre a fresta da porta e o fundo escuro. A certa altura, percebeu outra coisa incômoda. Por mais que tentasse, não conseguia lembrar se o ponto escuro no alto do canto tinha sempre aquele tamanho. Parecia igual, mas ao mesmo tempo havia a sensação irritante de leve mudança, como se tivesse se espichado um pouco, alongado, ganhado outra forma que o cérebro se recusava a encaixar. Para tirar a mente disso, decidiu explorar o que dava para ver dali, sem se aproximar de novo do fundo. Ajeitou o cobertor nas pernas, puxou a mochila mais para perto e foi observando o ambiente. No canto esquerdo, perto da porta, havia uma caixa de madeira quebrada, com algumas coisas jogadas em volta. Um par de luvas sem um dos dedos, uma garrafa de vidro com rótulo rasgado, uma revista velha encharcada num pedaço, dura em outro. Mais para o meio, perto do trilho interno do vagão, o metal do chão tinha uma área diferente, como se alguém tivesse passado muito tempo raspando ou arrastando algo pesado ali. Havia marcas mais claras, como se tivessem tentado limpar sangue, ou tinta, ou alguma substância que deixava rastro. Ele preferiu não concluir. Do lado direito, encostado na parede, algo que parecia um caixote virado servia de mesa. Em cima, algumas folhas de papel, amareladas, dobradas, outras rasgadas. A curiosidade brigava com o medo. Se quisesse se manter acordado e não enlouquecer com a ideia de alguma coisa olhando de cima, precisava de um foco. Ler alguma coisa seria melhor do que ficar encarando a escuridão até ver forma em tudo. Tomando cuidado para manter o fundo no campo de visão periférica, ele se levantou e foi até o caixote. O chão de madeira respondeu com um rangido seco. O ponto escuro lá atrás continuou imóvel, ou pelo menos parecia. Pegou a primeira folha. A letra era torta, nervosa, feita com caneta que falhava em alguns trechos. 5º dia no vagão. Lá fora o frio corta a pele, aqui dentro corta por dentro. Já não sei qual dos dois é pior. Outra folha, com letra diferente, mais antiga, quase apagada. Eu só precisava de uma noite. Agora não consigo lembrar quando entrei. O barulho dos trens que passavam virou silêncio faz tempo, mas a sensação de ser observado nunca passou. Mais uma rasgada na borda. Se você está lendo isso,
Faz um favor para si mesmo. Não se acostuma. Não deixa esse lugar virar normal. O que tem aqui não devia ser confortável para ninguém. Ele sentiu o estômago apertar. As folhas não eram diários organizados. Eram recados deixados em momentos diferentes, por pessoas diferentes, todas presas no mesmo tipo de situação. Fugir do frio, achar abrigo que parecia solução, descobrir tarde demais que tinha algo de errado. Uma das folhas, quase colada na madeira, estava manchada de umidade. Ainda assim dava para ler algumas frases. Não é o frio, não é a fome, é a coisa no teto. Não faz som, mas pesa. Quanto mais tempo você fica, mais sente. Uma hora você começa a pensar que merece estar sendo olhado assim. O peito dele travou. A vontade imediata foi largar o papel, puxar o cobertor até a cabeça e fingir que nada daquilo era com ele. Mas ao mesmo tempo, uma parte teimosa insistia. Saber era melhor do que ignorar, mesmo que doesse mais. Dobrou as folhas e levou consigo de volta ao canto onde tinha se sentado antes. Não queria ficar longe da porta. Sentou de frente para o fundo, como antes, o cobertor cobrindo pernas e barriga. Lá fora a luz diminuía. A fresta na porta, que antes deixava entrar um cinza claro, agora deixava entrar um cinza escuro puxando para o azul profundo. Alguns flocos de neve atravessavam o vão, caindo no chão de madeira e derretendo quase na mesma hora, deixando manchas escuras. A cada rajada mais forte, a porta tremia um pouco, rangendo no trilho. Ele tentou se distrair mexendo no próprio caderno. Pegou da mochila, abriu numa página em branco. A ponta da caneta demorou para soltar tinta, mas com insistência voltou a funcionar. Escreveu: "Tô num vagão velho, fugindo do frio. Tem alguma coisa aqui que tá desde antes de mim. Não sei o que é. Só sei que olha. Não faz barulho, não se mexe como gente, mas ocupa espaço na cabeça igual." Parou. Olhou o que tinha escrito. A mão tremia mais do que gostaria de admitir. Respirou fundo, apoiou a cabeça na parede gelada por alguns segundos, tentando desacelerar os pensamentos. Foi então que reparou na terceira coisa estranha. Quando entrou, o vagão tinha um frio específico, gelado, sim, mas uniforme. Agora, havia pontos onde o ar parecia mais pesado que em outros. Áreas invisíveis de temperatura diferente. Bem no meio do vagão, um pouco acima da altura do peito, havia faixa estreita que parecia mais fria ainda, como se uma corrente de ar passasse ali, horizontal, sem se misturar com o resto. Sem pensar muito, ele estendeu a mão devagar, tentando atravessar aquela faixa. Quando os dedos tocaram o ponto exato, a sensação foi imediata. Não era só frio, era como encostar numa parede invisível, feita de água gelada e estática ao mesmo tempo. A pele pinicou. Os pelos do braço levantaram. Ele puxou a mão de volta na mesma hora. A presença no fundo, que ele vinha tentando ignorar, pareceu se ajustar na mesma hora. Não fez som nenhum, mas houve mudança sutil, como gente mudando de posição na cadeira, cruzando as pernas, ajeitando o corpo para prestar mais atenção. A ideia veio como soco. E se aquele vagão estivesse dividido em espaços, camadas, zonas que não eram visíveis, mas eram bem reais? E se aquilo no teto delimitasse, de algum jeito, até onde cada parte podia ir? Como se estivesse construindo gaiolas de ar frio dentro de uma caixa de metal. Ele lembrou de uma das frases lidas há pouco. Não se acostuma. Talvez fosse esse o perigo maior ali. Não o ataque direto, não um susto repentino, mas a normalização de ser observado, de sentir o ar pesado, de dormir sob alguma coisa que nunca pisava no chão. Um estalo mais forte o fez sobressaltar. Veio de cima, não do canto escuro, mas quase no meio, perto da faixa de frio. Um toque seco, como se algo rígido tivesse mudado um pouco de posição, raspando no metal. Ele levantou o olhar devagar. Não viu nada diferente. Mesmo assim, a sensação de altura mudou. Era como se um segundo antes, ele estivesse num vagão comum, e no seguinte, estivesse num túnel mais baixo, com o teto alguns centímetros mais perto da cabeça. Não era verdade. O espaço físico não tinha encurtado.
Mas a percepção apertada era real. Sem conseguir evitar, falou baixinho. Eu sei que você está aí. A frase saiu sem planejamento, como resposta instintiva à opressão invisível. Não havia você definido. A palavra poderia servir para uma pessoa, para um animal, para uma coisa que não cabia em nenhuma das duas categorias. Mas assim que terminou, o silêncio dentro do vagão ganhou outro peso. Não havia raiva nem aviso ali. Havia algo parecido com reconhecimento. Ele fechou os olhos por um momento. Lembrou do motivo pelo qual tinha saído de casa naquele dia. Lembrou das palavras jogadas, das portas batidas, das frases que faziam pior do que qualquer soco. Ninguém te mandou nascer. Se vira. Não tem lugar para você aqui. Lembrou de como, ao seguir os trilhos, a única coisa que queria era não ouvir mais a respiração de ninguém. Agora estava ali, dividindo espaço com um tipo de silêncio novo. Um silêncio que, em vez de ignorar, encarava. Que, em vez de expulsar, prendia. Que, em vez de dizer, vai embora, parecia dizer o contrário. Fica. Uma parte cansada de si mesmo considerou o convite. Ficar ali naquela caixa de metal, onde ninguém tinha expectativa, ninguém exigia nada, ninguém conhecia nome, rosto, história. Deixar o mundo para fora bater no vagão, enquanto por dentro o tempo se dissolvia. Mas a outra parte, aquela que, mesmo apanhando de todos os lados, tinha escolhido andar na direção do nada em vez de ficar parada, começou a crescer de novo. Ele abriu os olhos, encarou o fundo escuro, a faixa de ar frio, o teto invisível. Eu não sei o que você é, disse, a voz baixa, mas firme. Mas eu não sou tua coisa. O vagão não respondeu. Nenhuma palavra, nenhum som diferenciado. Ainda assim, o ar pareceu vibrar de leve, como se algo tivesse sido contrariado pela primeira vez em muito tempo. A noite chegou de verdade sem avisar. Um momento ainda existia um resto de claridade azulada entrando pela fresta. No seguinte, tudo do lado de fora era só negro cortado pelo branco dos flocos de neve. Lá fora, o vento aumentou, fazendo o vagão tremer ocasionalmente, como se alguém gigante empurrasse a lateral com a palma da mão. Lá dentro, a escuridão virou quase total. A única coisa que ajudava os olhos a não se perderem de vez era o fio mínimo de luz vindo de um poste distante, refletido em algum metal lá fora e atravessando a abertura estreita da porta. O suficiente para desenhar linhas tênues nas superfícies mais próximas. O suficiente para que ele continuasse vendo o contorno do fundo do vagão sem detalhes, como mancha mais escura dentro do escuro. O frio mudou de qualidade. Já não cortava como faca nas partes expostas. Agora parecia ter se infiltrado a fundo, agarrado nos ossos. Mesmo assim, o cobertor, o casaco e o fato de estar protegido do vento tornavam o interior do vagão tolerável. O corpo, cansado, começou a ceder. As pálpebras pesavam. A mente tentava se manter alerta, repetindo, não dorme, não dorme. Mas cansaço e frio são combinação perigosa. Em algum ponto, entre um estalo do metal e outro, ele piscou mais longo e escorregou. Não sabia se chegou a dormir de verdade ou se entrou naquele meio estado de quase sono. O que sabia é que as coisas começaram a parecer ligeiramente deslocadas. O som do vento ficou distante demais. O estalar do vagão se transformou em batidas lentas, ritmadas, quase como um coração enorme metalizado. E no fundo surgiu outro som, algo entre respiração e arrastar de pano, mas sem direção clara. Abriu os olhos num sobressalto, o coração disparado. O vagão ainda estava ali. O frio ainda estava ali. O cobertor ainda pesava sobre o corpo, mas a sensação de proximidade tinha mudado de escala. Não era mais, tem algo me olhando de longe. Era, tem algo perto demais. A primeira coisa que notou foi o ar. Antes, o lugar tinha vários pontos de temperatura diferente. Agora, parecia que tudo tinha se igualado numa coisa só. Frio espesso, pesado, quase palpável. A segunda foi o silêncio de fora. O vento ainda batia, mas como se estivesse muito mais longe, como se a parede entre ele e o mundo tivesse engrossado. Com esforço, levantou a cabeça alguns centímetros.
O corpo protestou, mas obedeceu. A visão levou alguns segundos para ajustar. Quando ajustou, o estômago dele virou. O ponto escuro no alto do canto do fundo não estava mais no canto. Não porque tivesse desaparecido, mas porque agora ocupava quase todo o teto. Não era figura definida, não tinha contorno nítido, mas havia algo indiscutível ali: densidade. A escuridão não era ausência de luz, era coisa acumulada, como fumaça parada demais, como sombra que tivesse ganhado peso. E mais assustador, aquela massa parecia sutilmente inclinada na direção dele. Não havia olhos, mas a sensação de ser encarado vinha de todos os lados. Um olhar que não escolhia rosto ou corpo. Atravessava tudo, como se estivesse analisando o que ele carregava por dentro desde sempre. Medo, mágoa, cansaço, raiva, vontade de sumir. Ele quis falar alguma coisa, qualquer coisa. A garganta secou. O ar que entrou parecia mais frio do que o que saiu. Por um instante pensou em gritar. Não para pedir ajuda, porque ninguém ouviria, mas para quebrar aquele domínio silencioso. Mas algo nele entendeu que grito não ia adiantar. Não era esse o tipo de coisa que aquela presença respeitava. À medida que a massa escura se espalhava pelo teto, outra coisa começou a acontecer. As marcas nas paredes, os arranhões, os círculos, as queimaduras antigas, pareciam ganhar relevo. Onde antes eram apenas cicatrizes no metal, agora pareciam quase recentes, como se tivessem sido feitas horas atrás. Em alguns pontos, ele teve impressão de ver dedos fantasma repetindo o movimento, arrastando, apagando, riscando de novo. Recos de gente que tinha estado ali, repetindo gestos que não levavam a lugar nenhum. Um som novo cortou o ar. Não era vento, não era metal. Era voz. Não uma, várias. Sussurros sobrepostos, vindos de todos os lados, tão baixos que, no começo, ele achou que fossem só lembranças de frases antigas. Mas conforme prestou atenção, percebeu palavras distintas, misturadas, quebradas. Só mais uma noite. Ninguém sente falta. Não volta lá. Não volta. Aqui é melhor do que lá fora. As frases não vinham com um timbre claro. Não dava para dizer se eram de homem, mulher, velho, jovem. Soavam como gravação passada milhares de vezes, desgastada. E pior, soavam familiares. Não pelo conteúdo, mas porque batiam direto nas mesmas lugares onde as frases que ele já ouvira na vida batiam. Aquela parte interna que absorve tudo sem filtro. Ele fechou os olhos com força. A tentação de simplesmente deitar, puxar o cobertor até a cabeça e deixar o tempo passar era grande, esmagadora. Deixar as vozes rodarem, se misturarem, até virar ruído de fundo. Deixar a sensação de ser observado virar normal. Aceitar, como tantos antes, que havia um lugar finalmente disposto a guardá-lo, mesmo que fosse um vagão enferrujado com coisa grudada no teto. Mas outra cena se impôs na mente. A do momento em que decidiu sair de casa, quando o frio da rua ainda era ideia distante e o peso nas costas era quente, recente. Lembrou da porta batida na cara, dos olhos que atravessavam sem ver, das palavras jogadas como lixo. Lembrou da sensação que o empurrou para os trilhos. Se é para ninguém se importar, pelo menos deixa eu escolher para onde vou. A presença no teto parecia mexer exatamente nessa ferida, oferecendo uma solução invertida. Eu me importo o suficiente para nunca mais te deixar ir embora. Ele abriu os olhos de novo, encarando o escuro pesado acima. A voz ainda tremia por dentro, mas o tom, quando saiu, veio mais firme do que ele esperava. Eu não estou aqui para ser guardado. Não houve resposta imediata. Mas as vozes sussurradas, que vinham de todos os lados, falharam por um instante, como rádio perdendo o sinal. A massa escura no teto pareceu vibrar, quase como se tivesse levado um choque leve. Ele continuou cada palavra arrancada, como se estivesse empurrando pedra morro acima. Eu não sou sobra, não sou caixa para empilhar, não sou coisa para ficar parada num canto enquanto o resto do mundo anda. A garganta arranhava. As mãos estavam tão geladas que mal sentia os dedos. Mas a cada frase, algo dentro do peito parecia acender. Não calor exatamente,
mais resistência. Se você quer gente que desistiu, vai ter que procurar outra. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio atento do começo, nem o silêncio opressor da massa no teto. Era um tipo de pausa irritada, como sistema que recebe informação inesperada e precisa recalcular. Um estalo forte cortou o ar. Veio bem acima dele, acompanhado de vibração que percorreu toda a estrutura. O vagão tremeu, a porta rangendo no trilho. Por um segundo, ele achou que tudo ia desabar. Mas não caiu nada. O que mudou foi outra coisa. A sensação de altura. De repente, o teto pareceu mais longe. A escuridão pesada recuou alguns centímetros, depois mais, como água indo embora em câmera lenta. As vozes sussurradas voltaram, mas agora estavam mais afastadas. Não sumiram, mas perderam parte da força. Já não pareciam promessas, pareciam lembranças, ecos de gente que tinha aceitado o convite antes. Ele percebeu que estava ofegante, como se tivesse corrido, mesmo sem sair do lugar. Um suor frio escorria pelas costas, apesar do ambiente congelante. As mãos seguravam o cobertor com tanta força que os nós dos dedos estavam esbranquiçados. Lentamente, a fresta da porta ficou mais nítida. O pouco de luz de poste lá fora voltava a recortar o contorno do metal, da borda, do chão próximo. O ar dentro do vagão continuava frio, mas já não tinha aquela sensação de parede invisível apertando o peito. Ele se deixou cair de lado, ainda agarrado ao cobertor, o corpo exausto. O cansaço agora era mais do que físico. Tinha algo de combate. Combate silencioso contra uma coisa que queria convencê-lo de que desistir era alívio. Os olhos começaram a fechar de novo, mas dessa vez não por rendição. Era colapso de quem gastou energia demais para manter um não de pé. Enquanto escorregava para o sono, uma última ideia passou clara pela mente. Se sobrevivesse àquela noite, nunca mais ia poder dizer que não sabia o que existia no fundo de certos lugares. Nem ia poder fingir que essa sensação de ser tratado como o resto era só coisa de gente. Tinha visto com os próprios olhos como o mundo, às vezes, parece construir caixas e monstros exatamente para isso. Guardar quem ele não sabe o que fazer. E a partir dali, se escolhesse ficar em qualquer uma delas, já não seria só culpa do mundo. Ele não lembrava exatamente em que momento a consciência apagou de vez. Só sabia que, em algum ponto entre o tremor do metal e o recuo da coisa no teto, o corpo decidiu que não dava mais. O sono chegou pesado, sem sonho claro, só um escuro espesso, que por um tempo não parecia diferente da própria escuridão do vagão. Quando abriu os olhos, a primeira diferença foi o som. O silêncio absoluto tinha sido substituído por um ruído constante, baixo e familiar. Pingos. Água escorrendo de algum lugar, batendo no metal lá fora, pingando no chão. Demorou alguns segundos para entender. A neve estava derretendo. A temperatura tinha subido um pouco. Ainda fazia frio, mas não aquela lâmina cortante da noite. A segunda diferença foi a luz. Ainda fraca, ainda cinza, mas real. Um início de manhã nublada, filtrado pela fresta da porta. O interior do vagão, antes massa única de sombra, agora tinha formas. Via de novo o caixote, as garrafas vazias, o ninho abandonado no fundo. E acima dele, o teto. Limpou os olhos com as costas da mão, piscou algumas vezes, certificando-se de que estava acordado de verdade. O ponto escuro que antes ocupava o canto, depois o teto inteiro, agora não estava mais lá. Não daquele jeito. Havia manchas de ferrugem, fuligem, sujeira, coisas comuns em vagões velhos, mas nenhuma densidade diferente, nenhuma sombra pesada olhando de volta. A sensação de presença não tinha sumido por completo, mas recuara para algo parecido com memória. O corpo doía, as costas estavam rígidas, o pescoço travado, as mãos frias, mas estava inteiro, respirando. E mais importante, ainda com vontade de levantar. Sentou devagar, o cobertor escorregando pelas pernas. O estômago reclamou, lembrando que, depois da noite anterior, tudo que tinha comido eram alguns biscoitos. Pegou mais um do pacote.
Mastigou com calma, como se estivesse testando se o mundo lá fora ainda aceitava a ideia de ele continuar. Só então reparou em algo que não lembrava de ter visto antes. Perto do lugar onde tinha sentido a faixa de ar frio, no meio do vagão, havia uma marca nova no chão de madeira. Uma linha fina, quase reta, atravessando duas tábuas, como se alguém tivesse riscado ali com objeto afiado há pouco tempo. Diferente das marcas antigas, esta ainda estava clara, sem poeira acumulada. Ele passou o dedo por cima. O corte era recente. Ao lado da linha, no pequeno espaço entre duas tábuas, viu um papel dobrado, enfiado ali com cuidado. Não parecia velho. A borda ainda era firme. O branco não tinha virado amarelo. Alguém tinha colocado aquilo ali não fazia muito. Talvez dias, talvez horas. O coração acelerou. Puxou o papel com cautela. Tinha tamanho de folha arrancada de caderno. Abriu. Havia uma frase só, escrita com letras simples, firme, sem tremor. Se você acordou é porque disse não. Abaixo, outra linha em letra menor. Não esquece disso quando sair daqui. Nenhuma assinatura. Nenhuma data. Nada que dissesse quem tinha deixado o recado. Poderia ter sido alguém que passou antes dele. Alguém que nunca viu a coisa no teto recuar. Poderia ter sido alguém que, assim como ele, aguentou uma noite e foi embora antes que o lugar o convencesse a ficar. Ele leu mais 2 vezes. A frase batia num ponto específico que talvez ninguém de fora entendesse. A escolha não tinha sido apenas sobreviver ao frio, suportar a fome, aguentar o medo. Tinha sido dizer não a algo que, profundamente, parecia oferecer justamente o que ele sempre quis. Um lugar onde não precisasse provar nada para ninguém nunca mais. O vagão, de um jeito distorcido, oferecia isso. O preço era alto demais. Dobrou o papel e colocou dentro do próprio caderno, entre as páginas cheias de frases confusas e rabiscos. Não queria deixar aquele recado ali, à disposição do próximo, que talvez não estivesse pronto para escutar uma versão de não que não fosse a que o mundo já jogava na cara. Levantou com cuidado. O corpo protestou, mas sustentou. Ajeitou o casaco, enrolou o cobertor e o jogou por cima da mochila, improvisando mais uma camada. Deu uma última olhada para o fundo do vagão. O ninho de lixo continuava vazio. As marcas nas paredes ainda estavam lá, mas com cara de coisa velha, não de ferida aberta. Caminhou até a porta. A fresta deixava entrar vento úmido, menos feroz que na noite anterior, mas ainda frio. Empurrou devagar. O metal gemeu igual, o som se espalhando pelos trilhos silenciosos. A luz da manhã cinza invadiu o interior, lavando sombras. Por um instante, ele teve certeza de ver, na união entre teto e parede, um resquício da densidade escura. Mas quando piscou, era só mais um pedaço de ferrugem. Desceu com cuidado, sentindo o choque térmico do lado de fora. O ar parecia maior, mais aberto, até no frio. O cenário era o mesmo de quando chegara. Trilhos que se perdiam na distância, mato seco, poças rasas de água barrenta misturada com neve derretida. Mas ele não era exatamente o mesmo. Ficou ali, a poucos passos do vagão, observando a estrutura. De fora, era apenas um retângulo enferrujado, um pedaço de ferro velho num mundo que tinha seguido em frente. Ninguém passando, ninguém olhando. Apenas um objeto esquecido no fim da linha. Pensou nas vozes sussurradas, nas marcas, na presença que tinha tentado convencê-lo de que ficar ali era melhor do que voltar pro nada. Pensou no bilhete que encontrara. Se você acordou é porque disse não. Eu acordei, murmurou, mais para si do que para qualquer outra coisa. E eu tô indo embora. O vagão não respondeu. Nenhum estalo especial, nenhum som diferente. Ainda assim, a sensação de ser observado pela primeira vez desde que entrou parecia vir não de dentro dele, mas de memória. Como se o próprio vagão, ou o que houvesse nele, estivesse testando um limite. Até onde alguém consegue se afastar antes de sentir vontade de voltar. Ele ajeitou a mochila nas costas, enfiou as mãos nos bolsos, afundou o queixo no casaco e escolheu um lado dos trilhos. Não sabia se a cidade ficava mais perto indo para a esquerda ou para a direita. Não tinha mapa nem plano. Só sabia de uma coisa. Não ia seguir o mesmo trecho pelo qual tinha vindo na noite anterior. Era menos sobre direção
E mais sobre decisão. Não repetir o caminho que o levou até o vagão. Deu o primeiro passo. O som do tênis esmagando pedrinhas soou mais alto do que devia naquele silêncio de manhã. Mais 2, 3, 4 passos. A cada metro, o peso nos ombros parecia mudar um pouco. Deixava de ser só peso de mochila e passava a ser também peso de experiência. Ele agora carregava não só o que tinha dentro da bolsa, mas também o que tinha visto, sentido, recusado. Depois de algumas dezenas de metros, a curiosidade bateu. Virou-se um instante olhando por cima do ombro. O vagão já parecia menor, menos ameaçador, mas ainda estranho. Como cicatriz num lugar onde a pele do mundo devia ser lisa. Sabia que, se andasse o bastante, iria desaparecer da vista. Talvez alguém, anos depois, passasse ali e nem percebesse. Talvez algum outro perdido chegasse, em noite fria parecida, e visse a mesma porta entreaberta, a mesma promessa de abrigo. Pensar nisso deu um arrepio, mas também acendeu algo próximo de raiva. Não podia impedir que esse lugar existisse, mas podia decidir o que fazer com o que sabia sobre ele. Virou de novo para frente. O vento apertou o passo, empurrando fundo no casaco. Os trilhos estendiam uma linha reta adiante, mas não era isso que importava. Importava que depois de uma noite inteira sendo medido por uma coisa grudada no teto, ele ainda era capaz de colocar um pé na frente do outro por escolha própria. E isso, naquele momento, era tudo. O tempo passou. Não muito, não décadas, mas o suficiente para que a lembrança daquela noite no vagão deixasse de ser ferida aberta e virasse cicatriz que ele conseguia tocar sem desmoronar. Ainda doía, mas doía de outro jeito. Como lembrança de limite, não como ameaça imediata. Ele arrumou trabalhos temporários, depois um mais fixo, em lugares onde ninguém perguntava muito do passado, desde que o serviço fosse feito. Armazéns, depósitos, docas, lugares cheios de caixas, de coisas indo e vindo, de mercadorias com destino claro e origem registrada. No começo, achou irônico. Depois começou a ver como espécie de correção silenciosa. Passar os dias ajudando coisas a chegarem onde deviam, depois de ter conhecido um lugar feito justamente para o contrário, para manter tudo parado, esquecido num canto. Às vezes, caminhando perto de linhas de trem ativas, olhava para os vagões modernos, pintados, limpos, e sentia aquela pontada na nuca. Não era mais a sensação de ser observado, e sim de lembrar de um olhar que um dia quase o convenceu a ficar imóvel. Nunca encontrou de novo o vagão enferrujado. Sabia que, se fosse procurar exatamente o mesmo trecho de trilho, talvez até conseguisse, mas não procurou. Uma coisa é sobreviver a um lugar assim. Outra é ir atrás dele de propósito. O papel que encontrou naquela manhã, se você acordou, é porque disse não. Continuava guardado dentro do caderno. Vira e mexe. Ele abria naquela página só para reler. Não porque tivesse esquecido, mas porque em alguns dias o mundo lá fora parecia repetir a mesma proposta do vagão. Fica quieto, aceita, é assim mesmo, não tem saída. Nesses dias, lembrar do não que tinha dito dentro de uma caixa de metal fazia diferença. Com o tempo, começou a escrever sobre aquilo, não como confissão direta, não como relato documental, mas como história. Mudou cenários, nomes, detalhes. Transformou o vagão em símbolo, a coisa no teto em metáfora de tudo que pesa sem rosto. Desprezo, abandono, culpa que não é sua. Escrevia em pedaços depois do trabalho, em mesas de plástico de lanchonete, em bancos de praça, em qualquer lugar onde tivesse um pouco de luz e algum silêncio que não lembrasse o silêncio de metal. Um dia, mostrou o texto para alguém. Não contou que era, em essência, sobre ele mesmo. Disse que tinha inventado uma história. A pessoa leu devagar e no final ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Parece que o vagão é tudo aquilo que o mundo faz a gente acreditar que merece ficar carregando para sempre." Ele deu de ombros, fingindo que não tinha pensado tão longe. Por dentro, porém, sentiu algo se encaixar. Não tinha conseguido colocar em palavras até aquele momento o que mais o tinha assustado naquela noite. Não era o medo de alguma coisa física o machucar. Era o medo de, em algum momento, começar a achar que aquele lugar fazia sentido para ele, que era isso que merecia.
Conforme os anos passavam, foi percebendo um padrão. Quase todo mundo, em algum ponto da vida, tem seu vagão enferrujado. Um lugar, um relacionamento, um trabalho, uma ideia, um hábito que começa como abrigo em dia de frio e termina virando caixa que te convence a nunca mais sair. Nem todo mundo vê a coisa no teto, nem todo mundo escuta sussurros, mas a lógica é parecida. Pensar assim não tornava o que ele viveu menos estranho, mas tornava aquela noite útil de um jeito torto. Não era só terror gratuito, era uma espécie de lição violenta sobre como o mundo e o que existe além do que se vê cria espaços perfeitos para guardar quem se sente resto. Num fim de tarde particularmente frio, muitos invernos depois, ele passou por um pátio de manobra abandonado, cortando caminho. Havia vagões velhos ali também, alguns pichados, outros abertos, outros trancados. Instintivamente o coração acelerou. Por um momento, teve certeza de ter reconhecido o desenho de ferrugem em um deles. Quando chegou mais perto, percebeu que não era o mesmo. Era só mais um pedaço de ferro parado, sem nada além de rato e sujeira dentro. Ainda assim parou na frente da porta entreaberta. O vento soprou de lado, levantando poeira. Olhou para a escuridão lá dentro, que só devolveu escuridão. Nada se moveu. Nada pesou no teto. Nada sussurrou. E mesmo assim, ele sentiu que aquela era uma boa hora para dizer em voz alta algo que guardava havia muito tempo. Tem gente que não saiu do outro. Mas eu saí. Não estava falando com aquele vagão específico, nem com nenhum bicho invisível. Estava falando com o próprio passado, com todas as vezes em que tinha quase decidido aceitar qualquer espaço que o quisesse, mesmo que isso significasse ficar encolhido num canto, observado por algo que se alimentava justamente da sensação de inutilidade. Virou as costas e continuou andando. Cada passo era simples, igual a milhões de outros que dá numa vida comum. Mas, por trás da repetição, havia um detalhe que só ele sabia. Em algum momento, dentro de uma caixa de metal no frio, tinha feito uma escolha que muitos não conseguem. Não porque sejam fracos, mas porque ninguém ensinou que não também é resposta válida quando o convite vem de um lugar errado. À noite, em casa, abriu de novo o caderno antigo. Na última página livre, escreveu: "O vagão continua lá em algum lugar, com portas que sempre parecem ligeiramente abertas para quem não tem para onde ir. O frio também continua. A diferença é que agora eu sei. Entrar pode salvar uma noite, mas pode roubar todos os outros dias. Se você está lendo isso e se reconhece mais no metal enferrujado do que no trilho ao redor, tenta lembrar. Acordar é sempre escolha mais difícil do que dormir. Mas é só depois de acordar que dá para ir embora." Fechou o caderno, guardou na mochila, a mesma que anos antes segurou com força numa madrugada congelada. Deitou. O sono veio devagar, sem vultos no teto, sem vozes sussurradas. Apenas o cansaço normal de quem tinha trabalhado, caminhado, escrito, existido. Longe dali, talvez algum vagão de carga rangia ao vento, oferecendo abrigo para quem passasse. Talvez, em uma dessas noites, mais alguém encontrasse a mesma sensação de ser observado no escuro. Talvez dessa vez as vozes fossem um pouco mais fracas, porque cada não dito antes abria uma fresta na força daquele lugar. O que quer que o observasse naquela noite antiga ainda podia existir, mas já não tinha tudo. Não tinha ele, e às vezes uma vida inteira cabe na diferença entre ser preso num vagão enferrujado ou continuar andando pelos trilhos, mesmo sem saber exatamente onde eles vão dar. Se essa história falou com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que está quase aceitando qualquer lugar, só para não sentir mais frio por dentro. E se inscreva no canal, porque enquanto houver gente se escondendo em vagões enferrujados, quartos escuros e silêncios pesados, ainda vão existir histórias de quem encontrou força para dizer não e continuar andando, mesmo tremendo. Às vezes, o abrigo que parece perfeito é só uma caixa esperando você desistir. O verdadeiro passo de coragem não é entrar, é ter coragem de sair quando percebe isso.